Ninguém sabia quase nada sobre ele. E o curioso é que ninguém parecia realmente interessado em saber. Em uma cidade onde todos falavam demais, onde cada pequena conquista precisava ser anunciada, ele se movia como alguém fora do ritmo. Caminhava pelas ruas, sem pressa, como se o tempo não o pressionasse. Observava a vitrine sem entrar. Passava por conversas sem participar. Era o tipo de pessoa que você via todos os dias, mas nunca lembrava à noite. Ele acordava cedo, não porque precisava, mas porque gostava do silêncio da manhã. O mundo ainda não tinha começado a gritar. Preparava o próprio café, simples, sem rituais sofisticados. Sentava-se perto da janela e observava a cidade acordando. Pessoas apressadas, carros buzinando, vendedores abrindo lojas, tudo parecia sempre igual. E isso o tranquilizava. A previsibilidade do comportamento humano sempre o ajudou a entender o que vinha depois. O apartamento onde morava era modesto. Nada ali indicava excesso, mas também não havia descuido. Tudo estava no lugar certo. Limpo e organizado, não por obsessão, mas por clareza mental. Ele acreditava que ambientes confusos produzem decisões confusas. Poucos quadros, móveis funcionais, nenhum objeto chamativo. Quem entrava ali pela primeira vez sempre achava que faltava algo, mas nunca soube dizer exatamente o que. No prédio, era apenas mais um morador. Cumprimentava o porteiro pelo nome. Perguntava da família. Lembrava datas importantes. Nunca oferecia conselhos não solicitados. Nunca se impuna. O porteiro, com o tempo, passou a confiar nele mais do que em qualquer outro morador. Não porque ele fosse importante, mas porque era constante. E constância cria segurança. No trabalho, sua presença era quase simbólica. Ele ocupava um cargo intermediário, daqueles que ninguém entende muito bem o que faz, mas todo mundo assume que é substituível. Nunca pediu promoção. Nunca reclamou de salário. Nunca se ofereceu para liderar nada. Isso incomodava algumas pessoas. Em ambientes competitivos, quem não disputa espaço é visto como fraco ou desinteressado. As conversas paralelas aconteciam sem cuidado algum. Pessoas falavam dele como se ele não tivesse ali. Comentavam que ele não tinha ambição, que faltava brilho, que provavelmente ficaria naquele cargo até se aposentar. Ele ouvia tudo e nunca reagia. Não porque concordava, mas porque entendia uma coisa que poucos entendem. Quando você reage, você revela. Quando você silencia, o outro continua falando. E quanto mais fala, mais mostra quem é. Ele sempre foi assim. Desde jovem, aprendeu que o mundo recompensa quem aparece, mas revela quem observa. Enquanto muitos buscavam atalhos, ele preferia caminhos longos. Enquanto outros queriam ser vistos, ele queria entender. Isso fez com que fosse subestimado a vida inteira. Professores não apostaram nele. Colegas não o respeitaram. Chefes não o enxergaram como ameaça. E isso, paradoxalmente, foi sua maior vantagem. Com o passar dos anos, ele começou a investir, não em modismos, não em promessas rápidas, mas em coisas sólidas. Negócios pequenos, discretos, muitas vezes ignorados. Comprava quando ninguém queria, esperava quando todos estavam desesperados. Vendia quando o barulho começava. Nunca contou isso a ninguém. Nunca sentiu necessidade. A cidade crescia, mudava, se modernizava. Novos prédios surgiam. Antigos negócios fechavam. Pessoas iam embora. Outras chegavam. E ele permanecia. Sempre presente, sempre invisível. Sabia quais bairros estavam se valorizando antes das manchetes. Sabia quais empresas estavam mal administradas, muito antes dos boatos. Não porque tinha informações privilegiadas, mas porque prestava atenção. Enquanto isso, a forma como as pessoas o tratavam não mudava. Continuavam a ignorar lo eventos, a não chamá-lo para decisões importantes, a subestimá-lo em conversas. Alguns até sentiam pena, outros desprezo disfarçado. Ele aceitava tudo com a mesma expressão neutra, porque não buscava validação naquele ambiente. Seu jogo era outro. Em determinado momento,
Uma grande instabilidade começou a se formar. Empresas importantes da cidade estavam endividadas. Má gestão. Vaidade demais. Decisões tomadas para agradar egos, não números. Ele sabia disso. Observava isso havia anos. E sabia exatamente quando agir. Quando a primeira aquisição aconteceu, ninguém percebeu. O nome usado era técnico, impessoal. Um fundo, um grupo, nada que chamasse atenção. Na segunda, alguns começaram a estranhar. Na terceira, os rumores começaram a circular. Alguém estava reorganizando silenciosamente partes importantes da economia local. Mesmo assim, ninguém ligou isso a ele. Como poderiam? A imagem que tinham era incompatível com poder. Ele continuava indo trabalhar. Continuava almoçando sozinho. Continuava sendo o homem silencioso da cidade. Até que a realidade bateu à porta do lugar onde ele menos precisava provar algo. A empresa onde trabalhava entrou em crise séria. Reuniões emergenciais. Clima pesado. Medo de demissões. Pessoas que antes se achavam seguras começaram a se mostrar frágeis. Ele observava tudo com a mesma calma de sempre. Quando a reunião decisiva foi marcada, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Executivos tensos, funcionários ansiosos, discursos preparados. Quando o novo controlador foi anunciado, houve confusão. O nome não dizia nada a ninguém, até que alguém pediu que ele se levantasse. O silêncio que se formou naquele momento não foi apenas surpresa. Foi constrangimento. Olhares se cruzaram. Algumas pessoas lembraram de coisas que disseram, outras de atitudes que tiveram. Ele se levantou lentamente, sem expressão de vitória, sem prazer, no choque alheio. Falou com calma. Disse que esteve ali o tempo todo, que ouviu tudo, que observou todos, que o silêncio nunca foi fraqueza, mas estratégia, que preferiu ser ignorado a ser mal interpretado. E que agora, finalmente, não precisava explicar mais nada. As decisões que tomou depois não foram emocionais, foram coerentes. Pessoas que sempre trataram bem quem estava abaixo cresceram. Pessoas que usavam o poder para humilhar foram afastadas. Não houve discursos moralistas, apenas consequências. A cidade aos poucos começou a entender o que havia acontecido. O homem mais poderoso entre eles nunca precisou provar nada. Nunca precisou levantar a voz. Nunca precisou humilhar ninguém. Ele apenas deixou que cada um se revelasse com o tempo. Essa história não é sobre dinheiro escondido. É sobre como o mundo confunde silêncio com ausência. Sobre como julgamos rápido demais quem não se vende. Sobre como o barulho constante nos impede de perceber quem realmente constrói algo. Se você sente que é ignorado por não gritar, talvez isso não seja um defeito. Talvez seja um filtro. Se você sente que ninguém percebe seu valor, talvez esteja no processo certo, apenas no ritmo errado, para quem vive de aparência. O erro não é ser silencioso. O erro é achar que quem fala mais é quem sabe mais. Porque no fim, quem observa por mais tempo enxerga melhor. É quando não precisa explicar. Os fatos fazem isso por ele. O homem mais rico da cidade nunca precisou ser ouvido, porque quando finalmente falaram o nome dele, tudo já estava decidido.